Olá pessoal, é com enorme satisfação que mais uma vez me apresento a vocês para dar início aos relatos dos quais eu vivi em mundos diferentes. Eu me chamo Carlos Henrique, nasci em Belo Horizonte, moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere. Servi na fileira militar, na gloriosa força do Exército Brasileiro, onde alcancei meu posto de capitão. Recentemente fui para a reserva e hoje eu tenho total liberdade para poder expressar tudo que eu vi, que eu ouvi e que vai além da compreensão humana. E hoje eu quero falar de um planeta chamado Avemerele. Esse planeta, ele fica a 3,4 bilhões de anos-luz. E eu estive nesse planeta em março deste ano de 2016. Eu quero só ressaltar que as minhas idas fora do sistema solar, na maioria das vezes, ela se dá a partir do planeta Galamiak, que fica em Sirius A. E esse ano, no mês de março, eu, como sempre, aguardando, porque quando eu estava ativo no Exército, eu tinha as minhas folgas e eu acumulava as minhas folgas com o consentimento do comandante local, porque muitos dos meus irmãos de farda sabiam desse meu contato com esses seres. É lógico que a maioria não acreditava, mas respeitava o meu ponto de vista e dava seu seguimento no pedido da escolha da minha folga. E quando acumulava minha folga, eu partia de viagem para a minha fazenda e de lá eu viajava e viajo para fora do sistema solar. Depois que eu aprendi com eles, com os meus irmãos das estrelas, todas as coisas que realmente são, por isso eu falo que isso é a minha verdade, não tem que ser a sua verdade, é a minha verdade, é a minha parte da história da minha vida. E nesse dia, eu, como sempre, fui para minha fazenda, que inclusive vou reunir as pessoas lá e faço questão de mostrar os locais dos quais, com frequência, quando eles vêm do céu à minha fazenda, eles ficam, passeiam. Eu vou fazer questão de mostrar tudo isso. E neste ano, na data deste dia, que foi em março, a Gnachete falou comigo que eu iria viajar para um corpo planetário chamado Avemerele e que eu ia conhecer uma tipologia alienígena, novos irmãos, e que eu deveria ir para poder entender qual é o fluxo de toda a extensão do conhecimento do qual me tem sido aplicado até nos dias de hoje. E eu fiquei ali na minha fazenda, aguardando a chegada da esfera. Essa esfera, ela tem
20 metros de circunferência por 15 metros de altura. Não existe nenhum controle ou nenhuma manete ou botão dentro da esfera. Ela é uma esfera totalmente oca, porém surge em toda a sua circunferência interna painéis, e esses painéis permitem com que eu veja todo o fluxo das cartas estelares. E essa esfera ela é mandada através de um programa de inteligência artificial partido da nave principal. Um exemplo que eu quero dar é que a nave que é usada com mais frequência em Sirius, pelo menos pertencente ao planeta Galamiak, é uma nave que ela tem a forma de traça. E essa forma de traça, essa nave, ela tem 40 metros de comprimento por 8 metros de largura. E a altura dela, se ela tiver com a parte inferior toda no solo, você tem aí aproximadamente uns 20 metros de altura. É uma nave muito grande. É uma nave de transporte rápido. E acoplada a essa nave fica, às vezes, 2 esferas, às vezes 3 esferas na parte de baixo. E quando essa nave ela orbita algum corpo planetário, você tem a opção tanto de descer por ela, como você tem a opção de descer através das esferas. E na maioria das vezes, as esferas é que são utilizadas. Então, quando essa nave está orbitando o nosso planeta Terra, Eleab, a Gnachet, ela manda essa esfera até a minha propriedade, e essa esfera ela já faz a minha leitura e já faz o reconhecimento e abre-se. Aí sim eu posso entrar na esfera e ser levado para fora do corpo planetário. E quando eu saio do nosso corpo planetário, essa esfera ela se acopla à nave e se abre por dentro da nave, e daí eu passo para o ambiente interno da nave, que é uma nave de uma tecnologia absurda, que eu não vou ter palavras, não tenho palavras para descrever. E naquele dia, nós fizemos como sempre. Eu quero lembrar aqui que essa nave ela tem a capacidade da dobra do espaço e tempo, mas ela é projetada para viagens curtas. Ela não é projetada para uma viagem interplanetária muito distante. Através da sua tecnologia de dobra de espaço e tempo, no fluxo daquilo que os cientistas denominam como sendo buraco de minhoca. E dali, como sempre, nós utilizamos o portal interdimensional que fica no lado oculto da nossa Lua. E geralmente quando atravessamos esse portal, que é um arco, e ele se abre à medida do tamanho da nave, da sua altura e largura, e ali nós atravessamos para um outro ponto do espaço e utilizamos outros portais dependendo da sua confederação estelar, dependendo da sua estratégia de deslocamento no espaço. E como sempre, todos esses procedimentos foram feitos. E dali eu parti para um belo sistema solar chamado Delep. Nesse sistema solar eu conheci esse planeta chamado Avemerele, que é um corpo planetário
que é exatamente 1.314 vezes maior do que a nossa Terra Eleap. Esse corpo planetário é um corpo planetário verde, mas é um verde assim muito escuro. Tem um contraste visto do espaço de cor preta, e como alguns pontos do planeta é gelado, tem aí o contraste branco. É um planeta colossal, é um planeta muito lindo, e como sempre, a Gnachete me deixa ali por um espaço de tempo, apreciando a grandiosidade do corpo planetário. E como não foi diferente nesta vez, como sempre acontece, eu ali, observando as cores do planeta neste sistema solar, que fica a 3,4 bilhões de anos-luz do nosso planeta. E esse percurso, através das idas, através dos portais, que foram, num total, 5 portais que precisamos atravessar para poder alcançar o fluxo dentro desse sistema solar, nós gastamos, se eu não me recordo muito bem, para ser preciso, eu vou dizer a vocês que foi em torno de 1 hora e 20, por aí. Depois eu pergunto a Gnachete e no próximo vídeo eu confirmo isso. Então, depois dessa passagem, depois de estar ali nesse sistema solar, diante desse corpo planetário maravilhoso, Ave Merele, eu pude contemplar que ele é um corpo planetário que possui somente uma lua, e a sua lua ela não é usada como laboratório, é uma lua natural. Só que essa lua ela tem o tamanho da Terra, ela tem o tamanho do nosso corpo celeste, que é a Terra, que é o nosso corpo planetário. E ali eu vi tão somente mais um planeta que compunha esse sistema solar, e vi ali um único Sol. E isso é normal na extensão do universo, na extensão dos sistemas solares, na extensão das galáxias, e por aí vai. Depois de eu estar ali apreciando tudo aquilo, a Gnachete me disse que essa civilização era uma civilização muito avançada, é uma civilização que está hoje na 59ª dimensão de desenvolvimento, e que eles frequentemente visitam o nosso planeta Eleap, que muitos dos seus estão infiltrados em muitas das vezes nas áreas onde acontece conflitos como guerra. E ela me disse que essa civilização é uma civilização que veio da 5ª geração da linhagem primordial que já citei no vídeo de número 33. E que ali eu iria entender um pouco da cooperação da qual é feita por essas espécies, por essas civilizações que das quais tem nos visitado por milênios e milênios e milênios no passado, e atualmente com frequência no nosso presente, e com certeza vai se aprimorar muito mais no futuro. Quando então eu passei ali pela atmosfera do planeta, Ave Merele, eu vi que o planeta ele é muito montanhoso, e aquele contraste branco que eu vi do espaço, eu vi que suas geleiras
as suas montanhas, os seus Alpes. Nós, ao descermos, eu senti um baque muito forte que aconteceu na nave pelo fato da sua atmosfera ser uma atmosfera muito densa, o campo gravitacional ser um campo gravitacional muito denso, tanto que nesse planeta, quando eu saí da nave, eu tive que sair com um traje espacial, porque a atmosfera do planeta, para mim, não é uma atmosfera respirável. E a roupa que eu usei naquele dia era uma roupa do qual fazia com que a ambientação pudesse ser controlada e eu não pudesse sofrer tanto dano celular do qual sofreria se eu não estivesse usando essa roupa espacial. E quando descíamos ali naquele planeta, eu pude ver essas montanhas, eu pude ver vales, e eu me lembro que em todos os planetas, pelo menos na sua maioria, todos os vales, eles abrigam portais gigantescos dos quais faz o regresso ao passado, faz o aprimoramento do presente e mostra o futuro. E ali chegamos numa cidade central, que inclusive o seu projeto arquitetônico ele é todo feito de forma piramidal, como no planeta Kank, que é uma estrutura piramidal central, porém o planeta é no subterrâneo. Toda a sua extensão, seja desde a sua moradia, que é a habitação desses seres, até o centro do poder, de onde parte todas as decisões do Conselho Central deste corpo planetário, toda a sua estrutura, toda a sua modelagem, toda a sua arquitetura é uma arquitetura piramidal. Tudo lá, as casas, os grandes edifícios, são de forma piramidal. E ali nós descemos. A Gnachete, ela pediu que eu vestisse essa roupa espacial, e é uma roupa de uma tecnologia tão surpreendente que quando você começa a vesti-la, ela começa a ajustar automaticamente no seu corpo. Então você pode ter o tamanho que você quiser ou o tamanho que você tiver. Ela sempre vai ajustar na modelagem do tamanho corporal correto. E ali, através do toque de Gnachete, acionou-se o capacete, todo de vidro, certo? E ali eu senti uma sensação muito boa, uma sensação de muito conforto, lembrando que era a primeira vez que eu usava esse traje, porque os outros trajes que eu usei foram trajes diferentes. Esse foi levado ali justamente para que eu usasse naquela ambientação do planeta. E algumas coisas que me chamaram a atenção ali, no planeta Avemerele, foi que algumas pirâmides eram colocadas uma em cima da outra, porém com um espaço aproximadamente de 3 metros. E esse espaço de 3 metros era como se fosse um campo gravitacional que sustentasse a pirâmide de cima. Uma coisa muito incrível. E a estrutura dessa cidade, a estrutura dessa ambientação construída é de um espetáculo assim exuberante, do qual também vou estar retratando no site que está sendo feito. Quando desci da nave, ali tinha toda uma recepção daquele planeta, e quando eu olhei para aqueles humanoides, eu fiquei perplexo, porque eles eram diferentes de tudo que eu havia visto até aquele momento. Lembrando que a cada viagem você se renova. As únicas viagens que você não se renova são as viagens que são feitas de volta nos mesmos corpos planetários que você já havia passado. Então você já conhece, sabe como funciona, você não tem tanto espanto assim. E ali
eu vi os seres, os cidadãos daquele planeta, que tem tão somente 40 centímetros de altura, certo? E eu fiquei assim, apavorado, porque ver seres humanoides de 40 centímetros de altura, magros, bem magrinhos mesmo, com crânio arredondado, porém um pouco alongado para trás, não muito, mas pouco, e eles tinham somente um único olho, que era na altura aqui mesmo do nariz. Esse perfil que cria a nossa face, composto por boca, nariz e olhos e orelha, nós temos a nossa forma biológica facial, que é composta pela linha expressa de dois olhos, nessa mesma linha, na mesma altura que é composta os nossos olhos, é composto o olho deles. Porém, eles têm somente um olho. E mesmo eles tendo 40 centímetros de altura, os braços deles são braços compridos que quase esbarram no chão. Porque, em vista da sua estrutura corporal de 40 centímetros, os bracinhos deles eram bracinhos assim, bem longos, em vista do seu tamanho. E da parte da cintura para baixo, as pernas eram pernas curtas. E ali eu me senti gigante, da mesma forma que as outras civilizações que são gigantescas, das quais me vê como pequenos, ali eu pude sentir a sensação de ser ali um gigante, né? Porque a minha altura é uma altura de 1,73 m, a Gnachete então nem se fala, que tem 3 metros de altura. Mas uma coisa incrível é que o rei, o líder constituído pelo universo deste planeta Vemerelli, ele é um líder que tem 10 metros de altura, né? Ele tem 10 metros de altura. Só que a linhagem do segmento de toda a população desse planeta, em vista das suas estruturas monstruosas, extraordinárias, gigantescas, eles são ali seres, irmãos das estrelas, pessoas que têm ali 40 centímetros de altura, um único olho na testa. Eles não possuem boca, não possuem nariz, não possuem orelhas. A cor da pele deles é uma cor bege, quase para o caramelo. E a mãozinha deles é uma mãozinha composta por apenas 3 dedos, certo? 2 dedos compridos iniciais e um que vem da parte da munheca para fora. Então, você olhar para a mãozinha deles, você vai ver como se fosse ganchos, né? Que é a estrutura. Não possuem unhas, certo? Os pés são pés compostos por 6 dedos, minúsculos, como pezinhos de criança mesmo. E eles têm um bracelete e um peitoral proporcional ao tamanho do corpo, de uma tecnologia extraordinária. E quando nós descemos da nave e vimos eles estavam com os pés no chão, todos eles flutuaram à altura da minha visão. Todos que estavam ali. E mentalmente, eles acessaram a minha mente, conversaram comigo, me deram boas-vindas. A Gnachete falou também na língua deles, através de uma conexão mental. Eu podia ao mesmo tempo ouvir a voz de Gnachete, como também podia ouvir a voz deles de forma mental, porque eles não possuem boca, nem nariz e nem orelha. E dali criou-se dentro de mim uma alegria tão grande, porque a alegria ela é permanente, sabe? Só que a atmosfera do planeta, a atmosfera daqueles seres transpassava
a minha roupa espacial, certo? E ali eu via fluir deles uma alegria tão grande por um terráqueo, um terreno, uma pessoa comum, né? Simples aos olhos da sociedade, em vista de que muitas pessoas questionam por que civilizações avançadas, e se é que ela existe, elas não contactam pessoas importantes, governos, líderes mundiais. A resposta é simples. É porque o egoísmo, em vista do poder dessas pessoas, fazem com que a chama do universo interior de cada uma se apague, sem que elas percebam ou sem que elas se dê conta. Então a resposta para essa pergunta que muitas pessoas fazem, inclusive em entrevistas de televisão, quando pergunta por que uma pessoa simples é contactada, por que um analfabeto é contactado, por que uma pessoa desprovida de um conhecimento maior é contactado, a resposta é essa. Eles não estão olhando se você é grande ou se você é pequeno. Eles querem ver se eles podem contar com você e se você não vai ser covarde em deturpar a mensagem que eles têm para a humanidade. É isso que eu tenho aprendido até no dia de hoje. E ali eu pude ter essa sensação, partindo do princípio da sensação da qual eu vi fluir deles dentro do meu universo interior. E como o meu universo interior e o seu universo interior é um fragmento do universo central que criou e que distribuiu também a centelha de vida para toda a tipologia que existe em toda a extensão do universo, é normal que o nosso universo interior ele salte de felicidade, de alegria, quando se encontra intimamente com a sua criação. Dali, um dos seres, chamado Né, ele me disse que eu estava bem recepcionado no planeta, naquela parte central do planeta, e que ali eles iriam me mostrar de que forma é feita a infiltração, pelo menos dessa espécie, em meio à raça humana. Eu fiz alguns passeios conduzidos por eles, e em todo o tempo, todos que estavam ali me guiando e levando a Gnachete, sendo que a Gnachete já foi trocentas vezes nesse corpo planetário, a Vemerelli, mesmo assim, durante o nosso passeio, ele mantinha, todos eles, né, mantinham a altura direta à minha altura. Nenhum deles caminhavam no chão, pelo menos os que estavam nos acompanhando. Eles mantinham-se flutuando à minha altura para que fosse confortável para mim olhar direto para eles e ouvir as instruções que eles tinham para mim dentro da minha mente. E na criação do meu site, vocês vão entender como são esses humanoides e como é o corpo planetário e toda a sua arquitetura. Tá? E ali eu fui levado a alguns lugares, né? Não pude conhecer todos os lugares. Vou voltar lá em 2018. Só que neste ano, quando eu estive ali e no planeta, a parte da qual me foi dado a conhecer após ter ido até o palácio central do planeta e ter recebido ali a autorização do seu líder, e após receber a autorização do seu líder, eu pude conhecer os laboratórios dos quais desenvolve corpos, e esses corpos são corpos robóticos, todos sintéticos, e dentro do corpo sintético é um corpo totalmente de característica humana, é uma coisa
absurda, extraordinária, que vai além da compreensão dos meios científicos, tá? Existem laboratórios no nosso planeta que estão desenvolvendo tipologias humanas que se assemelhem à própria característica humana, mas eles estão muito atrasados em relação a essa civilização. Quando ali no laboratório, na presença da Gnachete e na presença de Mé, eu pude conhecer como é desenvolvido esse corpo humanoide robótico, que não possui uma inteligência artificial, ele serve como uma carcaça para que esses seres, que têm o tamanho de 40 centímetros, possa entrar e se acomodar dentro do corpo e ali, através dos comandos internos, você olha para aquele corpo e você vê que é uma pessoa humana, você não vê nenhuma distinção, desde a textura e da qualidade da pele sintética, desde os brilhos dos olhos, desde o modo de falar, independente de qual localidade ou de qual localização esse humanoide vai estar infiltrado no meio da raça humana. Independente disso, eles têm total capacidade, por ter 100% da capacidade cerebral desenvolvida, eles conseguem falar qualquer idioma. E ali eu tive a experiência de ver toda a montagem, toda a estrutura desse corpo humanoide humano, que do qual está infiltrado na cadeia da nossa sociedade. E no momento ali, eu confesso para vocês que eu não vi nenhum tipo de fio, eu não vi nenhum tipo de fibra, eu vi tão somente, como eu vou dizer, os corpos por dentro, eles são semelhantes a uma esponja, certo? Cheio de pequenos buracos, né? Que são pequenos sensores na extensão do corpo. E o mais interessante é que quando esse corpo é empregado no nosso mundo, e vamos supor, acontece desse ser, através do corpo, tomar um tiro, através do disparo de uma arma de fogo, e não é necessário fazer uma cirurgia que necessite abrir esse corpo, é lógico que também eles não vão permitir isso, né? Qualquer tipo de acidente rotineiro que possa acontecer dentro de um consultório, ou dentro de um escritório, ou dentro de uma empresa, ou dentro de qualquer setor onde qualquer dano ao corpo pode causar algum tipo de ferimento, esse ferimento ele não cicatriza como o corpo propício desse ser cicatriza. A cicatrização do corpo ela se dá semelhante à nossa cicatrização. Tanto que o corpo ele é projetado que até uma infecção o corpo cria aos olhos da nossa medicina para que se livre da suspeita de que aquele corpo não é um corpo humano, biológico, vamos dizer assim. E algumas apresentações ali foi feita. Eu lembro que Mé, ele entrou por trás do corpo, tá? A parte frontal do corpo, que é a parte da frente, é uma parte toda fechada, toda vedada. Eu vi corpos de criança, corpos de mulheres, corpos de idosos, corpos de homens, de todas as etnias e de todas as tribos que existem no nosso planeta. E ali eu vi que ele entrou por trás do corpo, e quando ele se aproximou das costas, ela se abriu como se fosse um plástico derretido, né? Como se o plástico estivesse ali na presença de um fogo muito intenso e o calor da chama começasse a dissolver aquele plástico. E ele entrou, e quando ele entrou, aquelas células, né, que tem a semelhança ali de uma esponja de lava-vasilha, ela começou a fundir e fechou perfeitamente o corpo. E dali ele se pôs de pé, como uma pessoa humana, na minha frente, e falou
o português claro através daquele corpo sintético mecânico. Para você que está me ouvindo, você pode achar que é até loucura. Eu confesso para você que eu fiquei muito assustado. E depois desse dia, inclusive nesse ano que aconteceu isso, onde eu estive nesse corpo planetário Ave Merelli, todas as pessoas que eu passei a olhar através das reportagens, tipo os âncoras de determinados jornais, políticos do nosso próprio país, eu comecei a imaginar, será que esse não é um ser, né, do planeta Ave Merelli? Os filmes que eu vejo na atualidade, quando eu vou ao cinema, quando eu vou ao shopping, quando eu abasteço no posto, né, quando eu vou no hospital militar, quando eu olho aquilo, apesar de que, se eu encontrar um desses seres na rua ou em qualquer lugar, eles vão me identificar e vão se relacionar comigo já sabendo das minhas viagens que faço fora do sistema solar. Mas, como a mente humana é uma mente muito, como eu vou dizer, eu vejo a mente humana como uma mente medrosa, né? Como uma mente assim suspeita. Então, eu vejo ali que a minha mente, em certos momentos, é uma mente muito arisca. E isso me deixou um pouco assim assustado quando eu vi isso, porque eu já tenho conhecimento sobre alguns reptilianos que fazem a utilização de corpos sintéticos em cima dos seus corpos. Mas esses corpos sintéticos não têm a tecnologia que esse corpo sintético tem, porque inclusive esse corpo ele tem a capacidade de sangrar, ele tem a apresentação de todos os sintomas dos órgãos do corpo humano, sabe? Me foi dado a autorização de, em uma prótese, que era um braço, eu passar um estilete, que era todo adornado de pedras, e esse equipamento, né, que na verdade eu vou caracterizar para você que me ouve como sendo o bisturi, mas o bisturi de laser, eu passei na parte de um braço da linha de montagem desses corpos, e quando eu passei começou a sangrar. Exatamente a mesma tonalidade do nosso sangue mesmo. É uma coisa assim absurda. E as propriedades desse líquido que imita o sangue humano são propriedades que dos quais tem a mesma função do sangue humano. Então, ele pode ser caracterizado como O positivo, O negativo, né? E por aí vai. Então, quando eu vi a apresentação desse corpo, né, que é um corpo, de certa forma, biológico-mecânico, vamos colocar assim, e que dentro dele habita um cidadão de um planeta chamado Ave Merelli, e que esse ser está em um corpo de estatura, seja ela qual for, de 1,60 m, 1,80 m, 2 metros, é lógico que eles não vão colocar aí um corpo exagerado, mas aí você começa a ficar um pouco assim, pensativo, igual eu falei há minutos atrás. Você começa a olhar os jogadores de futebol, você começa a olhar certos médicos que se destacam na sociedade, fazendo bem para a sociedade, e você fica perplexo, você fica assim, poxa, será que não é um cidadão de Ave Merelli que está ali naquele corpo biológico sintético, do qual eu vi, pude tocar e pude entender um pouco da confecção da sua tecnologia? Aí fica algo a se perguntar, né? Aí eu deixo aí para vocês. Mas assim, é uma raça totalmente amigável, tá? Ele me disse que essa tecnologia ela não é só empregada na visitação do nosso mundo, mas também em outros mundos que dos quais está passando pelo procedimento tanto igual como muito mais superior do que o nosso planeta. E eles me disseram que eles estão infiltrados, principalmente no Oriente Médio, trazendo para algumas lideranças conselhos para a não guerra.
para não a destruição da própria espécie humana, né? Eu achei isso muito interessante. Então, quando você vê um ativista no Oriente Médio, ele lutando pela paz, você pode apostar ali 98% que o corpo daquela pessoa não é um corpo humano, biológico, natural, mas sim um corpo biológico, mecânico, sintético, que imita com 100% de exatidão os movimentos, a feição do corpo humano. É uma coisa assim muito extraordinária. Você pode perceber que eu não consigo ter palavras para poder explicar de uma forma correta para você que me ouve a exatidão do emprego tecnológico desse corpo, porque não foi me mostrado a maneira do qual esse corpo é feito. Foi me feita somente algumas demonstrações em cima desse corpo biológico sintético, que é um corpo que é usado por esses seres, por esses nossos irmãos das estrelas, que têm apenas 40 centímetros de altura e têm uma inteligência, assim, extraordinária e está em uma dimensão espetacular. Um ponto que eu quero colocar em observação aqui, porque as pessoas que ouvem gostam de saber detalhes, e eu já falei sobre a cidade, que é toda feita no formato piramidal. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu observo, e com certeza você também vai querer saber, é que essa civilização ela não faz o uso do meio de transporte que é as naves cruzadoras interplanetárias. Eles não fazem uso de nenhuma nave, nenhuma. Eu não vi nenhuma nave sequer no planeta, tanto na sua órbita quanto no seu interior. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. E quando eu perguntei a Gnachete, perguntei a Mé, que como eles faziam para que eles pudessem ir até determinados mundos, ele me disse que esse corpo, que do qual foi criado por eles, que imita o corpo da biologia humana, como também eu vi ali outros corpos que imitam a característica de outras civilizações que estão passando, como eu disse, pelo mesmo problema da Terra ou até mesmo pior do que a Terra. E a linhagem de montagem desse corpo humanoide, que é semelhante ao nosso, ele tem uma capacidade tecnológica de atravessar os portais dimensionais, ou seja, esse corpo ele tem uma estrutura celular mecânica inteligente para poder transpassar as barreiras dimensionais sem fazer o uso de nave. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que eu tive que atravessar 5 portais que estão posicionados em galáxias diferenciadas para chegar até esse corpo planetário? Então, eles podem fazer isso usando somente esse corpo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da tecnologia que é empregada nesse corpo. Eu me lembro que eu olhei para a Gnachete e sorri para ela e falei assim: Gnachete, por um acaso é você mesmo nesse corpo seu? Ou existe uma outra pessoa dentro desse corpo? Ela sorriu e olhou para mim e falou assim: não, esse é o meu corpo biológico mesmo. É o corpo que a Mãe Natureza modelou e que o Pai Universo colocou nele a sua centelha de vida. E eu lembro que ali a conexão dessa civilização, a paz que essa civilização me proporcionou ali, mesmo não tendo ali um contato pele a pele com eles, pelo fato de estar fazendo uso dessa roupa especial, espacial, eu pude ali sentir o amor que eles têm pela raça humana. E eles falaram para mim que eles fazem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo para aconselhar a civilização humana através de ideias, de conceitos, de conselhos, e eles têm instruído toda a humanidade. Ou seja, observe bem quando uma pessoa que você nunca viu na vida
chegar perto de você, ou seja, num ponto de ônibus, ou num ponto de táxi, ou seja, numa praça de alimentação do shopping, e essa pessoa nunca te viu. E ela simplesmente começa a falar da sua vida. E ela fala coisas que você precisa ouvir, e quando você olha, aquela pessoa já não está mais ali, e você não encontra essa pessoa em lugar nenhum. Vale a pena fazer esse tipo de observação. E uma coisa interessante que eu perguntei se eles estão relacionados com a religião. Eu lembro que, né, olhando para mim, dentro desse corpo biológico-mecânico, com característica humana, ele disse assim: olha, Henrique, de maneira alguma nós temos influências na religião. Porque a religião é uma palavra criada pela raça humana. A única crença que deve ser feita é a crença que cada qual tem que ter em si mesmo. Porque quando temos uma crença em nós mesmos, nós nos tornamos aquilo que queremos. E eu tenho certeza que você já aprendeu isso com a nossa maravilhosa princesa Gnachete, com Zamaniel Arnetoliel e com os demais. E eu sei que daqui para frente você vai aprender muito mais, certo? E esse planeta, pessoal, é o planeta de número 1983. Esse foi o último planeta do qual eu visitei no universo. Até o dia de hoje, eu não visitei nenhum outro planeta que fosse diferente. Eu voltei nos planetas que eu fui, certo? Mas nenhum outro planeta novo veio, certo? Depois desse, por enquanto. E esse é o planeta de número 1983. E ele me disse que o problema, não só de Eleap, que é a Terra, mas o problema de outros planetas que foram colonizados por civilizações hostis, e ele se referiu a isso como sendo os irmãos caídos. Ele disse que a dificuldade da relação interplanetária com esses mundos, inclusive com a Terra, é a deturpação da ideia de um ponto de vista diferenciado de uma massa maior, que são as pessoas que estão no alto pilar da sociedade, que influencia as crenças, que influencia a religião, que influencia as ideias, seja elas qual for, onde for e como for. Certo? E ele me disse que seria ir contra os princípios do universo, contra os princípios da mãe natureza, contra os princípios da sua liderança, se algum deles se influenciasse no meio de religiões, seja ela qual for. Porque ele falou que o segredo é você acreditar em si. Ele disse que uma coisa linda é aquilo do qual ele observou que eu tenho falado. E ele me parabenizou por isso, e eu sou grato e vou repetir isso aqui. Foi quando ele disse que eu disse que os irmãos das estrelas não querem ser vistos como deuses e nem adorado como deuses. Eles querem ser vistos como irmãos de consciência superior que são capazes de nos levar a um conhecimento maior, mais amplo. E você ouvir isso de um ser que aparentemente pode ser feio, mas na verdade ele é muito mais lindo do que eu, mesmo tendo orelha, nariz, boca e 2 olhos. Ele tendo um olho, não tendo nariz, não tendo boca, nem orelha, ele é muito mais lindo do que eu, tanto por dentro quanto por fora. E é isso que me faz feliz. É reconhecer que eles são superior a mim, a tudo. E que eu estou preparado para poder ouvir os seus conselhos. Eu perguntei se eles estavam envolvidos no meio da ufologia. Eles disseram não, de modo algum. Então eu descartei a possibilidade de algum ufólogo ser um deles. Então,
mais um descarte de possibilidade deles estarem diretamente relacionados à religião também. E ali, depois que ele me mostrou esse laboratório, que assim, eu só vou poder defini-lo através dos desenhos, porque em palavras eu vou ficar aqui e vou ficar voltando no mesmo assunto, porque eu não vou ter palavras corretas para poder dar para vocês com detalhe de precisão como é esse laboratório, como é essa fábrica de criação desses corpos. Eu não sei como são feitos os corpos, não sei que material é usado, que tecnologia é usada, mas que eles são 100% humanos, são. E ali, durante a nossa conversa, nós saímos desse local, eu, Agnaché Timé, e ele caminhou comigo usando esse corpo humanoide, semelhante a mim, né, mas porém com características físicas diferentes, e foi conversando ali a minha linguagem, a minha língua nativa, o português, porque lembram do que eu disse, que independente de qual seja a etnia, ou a tribo, ou a linguagem, o idioma, esse corpo, por si só, ele gera a capacidade de tão somente quando ouvir a primeira palavra reproduzir ali o dialeto. Sem contar que ele, o ser que habita dentro desse corpo, é um ser totalmente avançado, tanto intelectualmente, como de forma interior, que nós podemos colocar espiritualmente, só para você que me ouve entender melhor. E ali nós fomos trocando algumas palavras, eu fiz diversas perguntas relacionadas ao planeta, e a resposta que fecha esse vídeo é que ele sempre me afirmou dizendo: olha, nós estamos de olho em toda a humanidade. E nós, quando chegamos a um determinado planeta, como exemplo o seu planeta, nós começamos de baixo para nos aproximar perto daqueles que julgam ser poderosos, serem conhecedores de tudo. E nós criamos a nossa influência dando pequenos conselhos, tanto às pessoas que aos olhos da sua sociedade não são nada, como aquelas pessoas que são vistas pela sua sociedade como alguém de status. Nós não chegamos a um planeta já dominando uma área. Nós começamos engatinhando, nós começamos devagar. Quando nós chegamos no seu planeta, nós temos que criar e entrar no seu sistema e criar um registro próprio. E ser cidadão daquele país, ser natural daquela cidade. E nós temos total capacidade, porque nós temos influência em todas as áreas do seu planeta. Então, quando nós chegamos, nós recebemos um nome, nós recebemos uma idade, nós recebemos o início de uma profissão. E nós iniciamos em uma cidade onde ninguém conhece, onde ninguém nos conhece. E realmente, se você for olhar, é uma coisa palpável. Por quê? Porque se hoje você muda, se eu mudo aqui do Belvedere, de Nova Lima, para uma outra cidade, ninguém naquela cidade vai me conhecer. Então ali eu posso iniciar minha vida sem que as pessoas saibam quem eu sou. Então o que ele falou faz muito sentido e é verdade. E após essa explicação, porém a explicação dele é uma explicação mais clara, mais objetiva, né? E eu não vou falar a fio tudo que ele me falou, pelo fato de o vídeo se estender e ser muito grande, então não vai dar para falar, mas durante as palestras que eu irei realizar em um tempo tão próximo, eu irei estar tratando desses assuntos, e em todas as minhas palestras eu vou repetir as mesmas coisas, falar dos mesmos temas, e eu tenho certeza que, se for da vontade deles, mais informações acerca de sua tecnologia serão me passados, apesar de eu não ter interesse nenhum em relação a isso, porque eu não sou cientista, né? Não sou mecânico,
Mas, se houver interesse da parte deles em darem mais informações acerca disso, eu vou estar falando para que, aos olhos da ciência convencional, isso possa ser uma ferramenta plausível para o meu relato, né? Então eu aguardo neles essa questão. Então, para finalizar esse vídeo, para não estendê-lo muito, né, eu quis aqui mostrar a vocês que na nossa sociedade, tanto eles como outras tipologias, através da sua centelha, como eu falei no vídeo anterior, que com a autorização do universo Pai e da natureza Mãe, algumas tipologias elas podem tirar a sua centelha de vida dentro de si por conta própria e gerá-la em um útero humano, né? E ser ali uma pessoa excepcional. A diferença deles para nós é que aos 7 anos de idade a consciência deles e aquilo que eles são permanecem porque não se apaga. Nós somos diferentes. Com 7 anos de idade nós somos limitados no nosso modo de pensar e nós teremos que nos descobrir de forma própria e individual. E a outra alternativa é essa alternativa como dessa civilização do planeta Avemerele, que é um planeta muito lindo, de montanhas e Alpes extraordinários, de uma arquitetura piramidal espetacular. É uma civilização que não tem nenhum tipo de nave. A transferência de lugar para lugar é dada através desses corpos que eles criam com essa tecnologia que eu não tenho explicação para poder defini-la para você que me ouve. Então, qualquer pessoa que de hoje em diante você tiver conhecimento que esteja na região do Oriente Médio, da África, fazendo trabalhos de cooperação e que se destaca ou que não se destaca, que você ouviu uma referência qualquer, pode acreditar que 98% é de chance de ser um cidadão de Avemerele ali em um corpo biológico, mecânico, humano, característico ao nosso. Isso é lindo. É extraordinário. O que mais me alegra em tudo isso é saber que, em breve, a humanidade vai estar ciente de tudo isso. Ainda que por um espaço de um tempo, ela vai ser privada de questionar, por consequência da lei marcial, mas esse espaço de tempo cairá, e quando cair, a humanidade vai estar ciente de qual é toda a verdade. Aí cada um tirará por si suas próprias conclusões. Mas ninguém será culpado da sua tolice, ninguém será culpado da sua falta de compreensão, e muito menos julgado por isso. Certo? Bom, aqui eu finalizo esse vídeo. Sou grato por poder compartilhar esse planeta de número 1983. Eu não sigo uma ordem para falar das minhas experiências, certo? Os planetas eu falo de forma aleatória e também não vou ficar dando número para cada planeta, né? Porque isso não importa. Mas eu fiz questão de mostrar a vocês, de falar que esse foi o planeta de número 1983. E até o presente momento, eu ainda não fui em um corpo planetário que fosse diferente. Certo? Eu somente voltei nos corpos planetários, nos planetas que outrora eu já havia ido. E eu voltei por algumas vezes a esses corpos planetários, né? Então, aqui eu quero finalizar esse vídeo, agradecer a você do fundo do meu universo interior pela sua compreensão, pela sua paciência, e faça a análise por si só, tá bom? Faça a análise por si só. E eu quero só ressaltar uma coisinha aqui, que talvez algumas pessoas vão perguntar, e se caso
esses seres que estão nesses corpos, que são modelagens perfeitas da nossa tipologia humana, for atacado com morte, o que acontece? Na verdade, o corpo ele vai se retrair e vai neutralizar os seus pontos vitais, certo? Outra pessoa que esteja ligado a esse tipo de sistema que está acontecendo no nosso planeta através dessa espécie alienígena não vai permitir que a biópsia seja feita, não vai permitir que nenhum legista abra o corpo, você pode ter certeza disso. Ele vai ser sepultado e ter um funeral como qualquer outro, né? Independente do lugar que ele estiver ou do costume religioso do lugar em relação aos seus cidadãos, ele vai passar por esse procedimento. Se ele tiver que ser queimado, ele vai ser queimado. Se ele tiver que ser enterrado, ele vai ser enterrado. Se ele tiver que ser cremado, ele vai ser cremado. Certo? Mas a tipologia alienígena que habita esse corpo, que controla esse corpo, característico à nossa espécie, é um ser imortal. Certo? Ele é imortal. Mas o corpo, ele pode ser entregue para passar por esses processos, para que não gere a desconfiança. Certo? E se ele passar pelo processo do enterro, você pode ter certeza que ele será transferido para outro lugar. E se um futuro próximo aquela cova ela for cavada, ali só vai encontrar a urna, né? Mas não o corpo. E isso pode gerar até um outro problema, que é o problema policial, onde eles vão acreditar que aquele corpo foi roubado, mas na verdade ele foi transferido. Se caso for queimado, é perda total. Essa é a informação que eles me passaram. Mais à frente, como eu disse, em outros vídeos eu vou estar fazendo conexão a esses vídeos, que os quais já falei, como resumo de introdução para a entrada do próximo vídeo. Ok? Espero que todos vocês tenham entendido. Foi só um resuminho daquilo que acontece dentro do cenário do qual nos favorece, que tem nos ajudado, porque as raças hostis trabalham em laboratórios que desenvolvem vacinas para nos adoecer, e eles trabalham em laboratórios que neutralizam essas vacinas. Tá bom? Enquanto os governos jogam veneno no ar, eles são pessoas que denunciam o esquema, certo? E se permitem ser assassinados para que não gere desconfiança em meio a outras raças hostis. Porque a tecnologia que eu vi desses corpos, a tecnologia que emprega todo esse planeta, e essa tipologia tão graciosa, tão amorosa, tão conectada com a natureza e com o universo, que são os seus criadores, e que está em uma dimensão muito elevada, é aquilo que eu sempre digo, vai além da compreensão humana. Muitíssimo obrigado, um beijo enorme no seu coração, independente da sua sexualidade, seja você homem, mulher, homossexual ou heterossexual. Gratidão por tudo. Qualquer pergunta, abra o meu Facebook, mande a sua pergunta, não precisa me adicionar. Se quiser fazer parte do grupo, lembre-se que não é só eu que administro o grupo, então talvez se a pessoa não for aprovada ali no grupo, talvez você pode pensar que é eu, mas não sou eu, tem outras pessoas, ou às vezes também pode ser até eu, beleza? Gratidão por tudo, obrigado, não precisa compartilhar o vídeo, não precisa dar joinha, não precisa assinar o canal, tá? As pessoas que virão e ouvirão a minha história, que do qual será provada em tão pouco tempo, através dos meios científicos e até mesmo dos meios ufológicos, me darão a carta de alforria, que é a liberdade das críticas, que das quais até mesmo você que ouve pode estar fazendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.